Todos felizes com Jesus? Amém. Amém. Eu gosto de dizer para a igreja, se você não está feliz com Jesus, tem algum problema, porque Ele é maravilhoso, amém? Graças a Deus, estamos aqui, encerrando hoje, um prazer estar com os irmãos. Foi muito bom estar com a liderança hoje, ministrando pela manhã, que Deus abençoe sua vida. Foi muito edificante, né, para a gente, e eu quero agradecer a Deus por isso. Em nome de Jesus, estou aqui com a minha mãe, né, o pastor Sérgio já apresentou, a dona Amélia. Vou deixar ela um dia com vocês aí, daqui a uns dias a gente vai estar vindo buscar ela, da honra e glória do Senhor, amém? Amém. O Celinho, meu irmão, está aqui, né? Graças a Deus, engordou um pouquinho. São José do Rio Preto fez bem para ele. Amém. Amados, abra sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, capítulo de número 3, verso 6. Hebreus 3, 6. Amém. Glória a Deus. Amém. O tema de hoje, vivendo como igreja e sendo igreja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que tem. Muitas pessoas não entendem o que é a igreja, por que ela existe, aonde ela está. E o pastor Sérgio pediu para falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Vamos ser bem rápido. Fica rápido para abrir a Bíblia, que eu vou falar o versículo e vou logo estar lendo. Não vai ter jeito de esperar, porque o nosso horário é corrido. Está escrito assim: Cristo, porém... Vamos ficar em pé? Você que pode? Você é acostumado com o pastor Sérgio, então já sabe. Isso aí é normal. Cristo, porém, como filho sobre a casa... a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e exaltação da esperança. Diga comigo assim: Cristo, sobre a sua própria casa, a qual eu sou uma parte dela. Pai, obrigado por essa noite. Eu quero que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor derrama sobre nós esta unção graciosa, maravilhosa do Senhor sobre a sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Amados, por que chamamos igreja casa de Deus? Primeira coisa, porque Cristo está dentro dela. A igreja, a Bíblia diz que eu sou casa de Deus, Deus mora em mim, Deus habita em mim. Deus não está nessas paredes quando você vai embora. Isso aqui é apenas um templo, isso aqui é apenas um lugar onde você reúne. Mas a partir do momento que você vai para a sua casa, Jesus vai com você. É isso que você precisa entender, que é onde eu estou, Cristo está, porque Ele mora dentro de mim, Ele habita dentro de mim. Eu sou uma casa de Deus, que ando nas ruas, aonde eu vou, Jesus está comigo. O problema nosso, que muitas das vezes nós aprendemos que Deus está no templo, que Deus tem uma casa para Ele morar, que é um lugar onde Ele mora. Não, Deus não tem esse lugar feito por mão humana. Deus está morando dentro de você, Deus habita dentro de você, e você precisa entender que eu sou casa de Deus. Alguém aqui gosta de uma casa bagunçada? Não gosta. Gosta de uma casa suja? Não gosta. Todos nós gostamos de uma casa limpa. Então Deus gosta da sua casa, eu e a sua vida, limpos para a honra e glória do Senhor. Por isso nós cantamos aqui, que nós precisamos ser santos para entrar no céu. Então Ele, onde esse Deus, por que Ele está? Porque segundo Mateus capítulo 18,
E o verso 20, porque onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estou no meio deles. O que está dizendo? Porque eu sou a parte da igreja. Quando eu reúno no lugar, Jesus está no meio de nós. Quer dizer para você, a maior alegria minha, a maior alegria sua nessa noite, é saber que Jesus está aqui. Deixa eu dizer para você, Jesus está no nosso meio, para abençoar sua vida, restaurar sua vida, transformar sua vida, mudar a sua história. Ele quer fazer isto nesta noite, no nosso meio. Então você e eu precisamos disso. A primeira coisa, essa casa consiste como pedra viva, pedras que edificam ela. Eu e você, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, verso 5, também vós mesmos como pedras vivas, sois edificado casas espirituais, para serem sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifício espiritual, agradável a Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Você é uma pedra viva. Pedra que não tem vida serve para construção. Pedra que não tem vida serve para ser quebrada, para fazer o alicerce da sua casa. Mas pedra viva, eu e você, serve para edificar a igreja do Deus vivo. A casa do Deus vivo, a morada do Deus vivo, aonde o Deus vivo está, é eu e você que edificamos essa casa, que somos essa casa. Então nessa noite, meu querido, entenda uma coisa, você é uma pessoa importante, você é uma pedra que edifica a igreja do Senhor. Que estrutura é esta igreja? Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam, não, eu sou uma pessoa na igreja. Não, você é uma pessoa que faz parte da edificação da igreja. Sabe por que isso aqui existe? Tudo que você está vendo aqui existe. A palavra de Deus existe, esse povo aqui existe, a libertação de cada pessoa aqui existe, porque existe pedras que edificam nessa igreja. Saímos lá de Belo Horizonte, 2 pedras vivas, que saiu lá de BH, eu e o pastor Daniel. Para que nós viemos aqui? Para edificar você. Nós somos pedras vivas que edificamos vidas. Nós somos pedras, você é pedra viva para edificar a vida, para mostrar que Jesus existe, é poderoso para mudar a história das pessoas. Então por isso nós somos pedras vivas. A igreja do Senhor Jesus tem isso com ela. Outra coisa que essa igreja que nós precisamos entender, o segundo ponto, somos casa de Deus, está escrito no verso 6, vós sois casa de Deus. Uma das coisas, uma casa, todas as pessoas que estão lá dentro têm liberdade. Seu filho abre a igreja, a geladeira na hora que ele quiser. Seu filho pega comida na hora que ele quiser. Ele dorme a hora que ele quiser. Ele bebe a hora que ele quiser. Mas deixa eu falar com você. Jesus na nossa vida, Ele faz o que Ele quiser. Nós somos templo dEle, nós somos casa dEle. Ele chega para mudar a nossa história. Deixa Jesus fazer a obra na sua vida. Quando você estiver nos momentos difíceis da sua vida, lembra que Ele não está em lugar nenhum, Ele está dentro de você. Fala, Senhor, o Senhor está aqui comigo para mudar a minha situação. Mas às vezes nós não temos isso, porque às vezes os nossos pecados têm mudado a trajetória das vidas das pessoas. Não, eu não vou conseguir.
Deixa eu falar com você, Jesus está dentro de você nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está contigo. Eu tenho um projeto, o ano passado eu fiz um projeto de orar todas as vezes durante o ano, meia-noite. Todo dia, meia-noite, eu levantava, nem que seja um segundo para dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo nesta noite na minha vida, estou iniciando um dia. Esse ano eu comecei um outro projeto, que é orar todo dia, meio-dia. Despertador desperta, meio-dia. Eu levanto a minha mão, aonde eu estiver, o lugar que eu estiver. Se eu estiver dirigindo, né, meio-dia, eu levanto o meu clamor lá no volante, digo: Senhor, muito obrigado, Espírito Santo, o Senhor esteve comigo de manhã, de meia-noite até o meio-dia, mas esteja comigo agora de meio-dia até amanhã o meio-dia, porque o Senhor é Deus na terra e nos céus. Tem oportunidade, faça uma oração, glorificando a Deus, porque Ele está dentro de mim. Sabe o que é isso, irmão? Nós precisamos aprender que Deus está dentro de nós. Nós somos casa dEle, morada dEle, aleluia. Ele está, somos casas, pedras vivas. Somos casa de Deus, verso 7, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, nos diz, desta forma: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então o que a Bíblia fala? Que essa pedra, que eu e você somos, cooperador de Deus. Diga comigo assim: Deus precisa de gente que coopera com Ele. Cada criança que dançou aqui, que esteve dançando aqui, é um cooperador de Deus na terra. Você é um cooperador de Deus. Deus precisa disso. Deus precisa do homem, Deus precisa da mulher, Deus precisa de você, para que você possa levar tua família para o céu. Jesus é o único caminho que leva as pessoas para o céu. É o único caminho, meu querido, minha querida, é o único caminho que pode conduzir o homem para os céus. Nós somos esses cooperadores. Eu gosto muito, a gente tem às vezes trocar alguma coisa, em vez de ser obreiro, ser cooperador. Você coopera com isso tudo aqui. Tem a recepção que coopera, tem os que dançam que cooperam, tem os irmãos que estão aí, os obreiros, os diáconos que cooperam, tem os levitas que cooperam, para que a obra do Senhor possa crescer. Somos cooperador de Deus. Vamos cooperar. Ninguém faz as coisas sozinho, nós precisamos entender. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz. Mas se cada um fizer um pouquinho, cada criança fizer um pouquinho, cada jovem fizer um pouquinho, cada adolescente fazer um pouquinho, a obra do Senhor vai crescer todos os dias. Pergunta para mim, você que você tem cooperado com a igreja do Senhor? Você tem cooperado com as pessoas para que elas estejam mais próximas de Deus? Porque muitas vezes, irmão, nós deixamos de ser cooperador para apenas receber na igreja. Apenas receber. A gente larga isso tudo de lado para poder todo dia vir buscar, só buscar, só buscar. Não, venha cooperar também com a obra de Deus. Amém? Você quer ver uma coisa? Venha para a igreja, ainda que seja para cantar um cântico com alguém, mas venha que você está cooperando com a igreja do Senhor Jesus. Somos cooperadores. Terceira coisa,
Esta casa foi estabelecida por Deus, Hebreus 3:4. Pois toda casa está estabelecida, foi estabelecida por alguém, mas a quem estabeleceu todas as coisas foi Deus. Todas as casas foram estabelecidas por alguém, foi edificada por alguém. Mas eu e você, quem edificou a nossa vida foi Deus. Foi Deus que preparou um coração rancoroso, coração ruim, coração magoado, coração que só desejava violência. Deus fez uma mudança, um transplante, colocou aqui um coração que tem sentimento por Deus, que quer ver as pessoas bem, que quer ver as pessoas livres. Então quem estabeleceu, irmãos, essa casa que está aqui falando com você, foi Deus que estabeleceu, onde as pessoas olhavam para mim e diziam assim, para ele não tem jeito. Jesus disse para mim, tem sim, porque eu sou um Deus que transformo vidas, que transformo famílias. Foi Deus que estabeleceu você, meu irmão. Pastor, mas está difícil. Não é fácil, mas foi Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar. Toda casa dá um trabalho. Furar os alicerces é difícil, colocar as paredes de pé é difícil, colocar a laje, o telhado é difícil, os material, o acabamento é difícil. Mas quando você pinta a casa, o último acabamento, você olha assim, tudo realizado, do jeitinho que você sonhou, assim Deus está fazendo comigo e com você. Nós somos casas que estamos sendo edificadas para a glória de Deus. Diga comigo assim, vai dar certo, porque Jesus está trabalhando dentro de mim. Porque Jesus está trabalhando nesse vaso, nessa casa. Tem hora que está meio esquisito, a casa está meio suja. O tempo está comendo um pouquinho, mas Jesus vai lá. Sempre está mexendo, quebrando uma parede, restaurando alguma coisa, melhorando alguma coisa. Daqui uns dias ele vai ter um edifício que ele queria. Amém, irmãos? Glória! Então, irmãos, essa casa foi estabelecida por Deus. Pois toda casa foi estabelecida por alguém. Mateus capítulo 18, verso 16, 18. Também eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não estava falando do apóstolo Pedro, mas estava falando da pedra que estava dentro de Pedro. Deixa eu te dar uma notícia muito maravilhosa. Às vezes nós pensamos e nós pregamos que as portas do inferno não vai prevalecer contra esse templo. Não. Aqui pode acontecer qualquer coisa, pode vir um vendaval, jogar isso tudo para cima. Acontecer um monte de coisa aqui que é normal. Às vezes acontece, mas deixa eu falar. As portas do inferno não prevalecem contra a minha vida e contra a sua vida. Aqui pode vir um monte de coisa, acontecer um monte de coisa. Amanhã isso aqui pode fechar, o dono pode pedir o imóvel, tem que ir embora. Um outro lugar. Aí você vai olhar assim, quem é que prevaleceu? A porta do inferno. Mas deixa eu falar com você, igreja que está aqui, vai nem que seja para debaixo de uma árvore, mas o nome de Jesus vai ser glorificado, vai ser exaltado, porque você é a igreja do Deus vivo. Lá na África nós temos várias igrejas, né, pastor Daniel? Tem templo não.
debaixo de uma árvore lá, colocaram uns pau redondos. Você imagina o cara sentado naqueles pau redondinho lá? Mas lá está a igreja de Deus. Lá Jesus está no meio deles. Lá Jesus está edificando a vida deles, porque eles são igreja do Senhor. Amém, irmãos? Tem isso dentro do seu coração, meu querido. O dia que você entender que você é igreja, que anda em cada rua, que anda, está dentro da sua família, as coisas mudam. Nós pensamos que igreja é outra coisa. Igreja não é outra coisa, igreja não é isso que nós vemos muitas das vezes por aí, em cada lugar, não. A igreja é você, é eu. Se reunimos lá na casa do pastor agora. Todos nós saímos daqui e fomos para a casa do pastor. A igreja do Senhor vai estar lá. Se sairmos daqui e fomos qualquer praça dessa aqui, a igreja do Senhor vai estar lá. Porque a igreja do Senhor não é morta, ela é viva. Ela anda, ela compra, ela vende, ela faz negócio, ela trabalha, ela faz de tudo nessa terra. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva. A igreja do Senhor, irmão, não é que muitas vezes nós pensamos. E às vezes nós temos um pensamento totalmente contrário. Estou falando que você, graças a Deus, tem um lugar para vocês reunir aqui, maravilhoso. No Córrego das Calçadas tem um lugar para reunir maravilhoso. É bom, é maravilhoso um lugar que a gente tem para te reunir. Mas deixa eu te falar com você. Como eu disse de manhã, se Jesus voltar, tudo isso vai ficar aqui. Só vai subir a igreja do Senhor. Então você é igreja, meu querido. Valoriza ser igreja, colabora, edifica-se, busca aquilo que é de Deus para a sua vida, e você vai ver os milagres todo dia na sua vida. Eu tenho comigo que aonde eu chegar, a igreja chega. Quarto ponto, esta casa está fundamentada, com os alicerces inabaláveis. 1 de Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém lança outro fundamento, além do que está posto, ao qual é Jesus Cristo. Não tem outro fundamento, não tem outro lugar para você fundar a sua vida, a não ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento das nossas vidas, Ele é o fundamento da nossa igreja, não tem outro lugar. Não tem outro lugar não. Não adianta. Às vezes a gente pensa que tem outro lugar que você pode fundar a sua fé. Só existe um. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque Ele é o nosso alicerce espiritual. É onde você deve colocar a sua vida, aonde eu coloquei a minha vida. Eu era terrível, tinha uma vida que só o sangue do Cordeiro. Eu tenho 2 tios que eram casados na época que eu era jovem. As minhas tias, mulher deles 2, me odiava. Eu arrumava namorada para os 2. E elas mas não gostavam de mim de jeito nenhum, de tão horrível que eu era para as pessoas. Elas ficavam, não deixavam meus filhos nem andar comigo direito. E o dia que eu aceitei Jesus, ainda teve uma delas ainda que diz assim, você está fazendo a pior coisa da sua vida. Eu disse para ela, estou fazendo a melhor coisa da minha vida.
Porque eu estou largando todas as drogas, tudo isso para trás. E eu quero servir ao Senhor. Uma delas passou uns anos, aceitou Jesus. Uns 2 anos, ela morreu, foi morar com Jesus. E o esposo está lá, uma benção para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus, não foi o pastor Elias que acabou com o casamento dela, quem acabou foi Deus, que levou ela para a glória. Mas deixa eu dizer para você, Deus é fiel com a sua casa, você é casa de Deus, Deus mora em você. Outra coisa, nós temos um fundamento, casas espirituais. Efésios capítulo número 2, verso 20, disse: edificado sobre os fundamentos de profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular. A igreja está edificada sobre os fundamentos de profetas, que profetizaram sobre a minha vida, sobre Cristo. E hoje eu e você somos edificados em Cristo, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é a única pedra que você deve construir sua vida. Eu vejo uma igreja duvidosa. Estou falando agora de templo não, tá, gente? Estou falando de igreja, você, nós, que estamos aqui, caminhamos todo dia. Uma igreja duvidosa, uma igreja que não crê muitas das vezes naquilo que ela prega. Eu comento muitas vezes, as pessoas dão risada. Eu fui o pior diácono que a igreja da Revelação já teve em todos os tempos, quando eu era diácono. Se quando eu estivesse servindo Santa Ceia para você, você não pegasse ceia, você criava um grande problema comigo. No outro dia eu estava na sua casa, saber de você, por que você não tomou ceia, e nós ia ter uma conversa séria. Você sabe por quê, meu irmão? Que quando você, igreja, não toma Santa Ceia do Senhor, você está dizendo para Jesus, não valeu nada do seu sacrifício na cruz. Você está dizendo para Deus, e o obreiro que está servindo a ceia, está dizendo para ele assim, olha, eu não vou para o céu. Eu comento lá na igreja, meus cultos de Santa Ceia, é o culto mais cheio que tem. Pastor Sérgio sabe lá que ele teve lá, sabe disso. Eu não aceito crente nenhum que não toma a Santa Ceia. Você sabe por quê, irmãos? Que eu estou perdendo tempo se eu não te levar você para os céus. Você precisa entender que a igreja é um corpo. E se você estiver doente, eu estou doente também. Vira para o seu vizinho e fala com ele, amigo ou amiga. Tem uns meio dormindo aqui, por isso que eu vou fazer isso. Diz para ele, amigo ou amiga, fala aí. Se você não toma ceia, você está doente, e eu estou doente também, porque eu sou parte de você. Eu fazia isso direto. Nós ia conversar, o que está acontecendo? Eu queria saber, o que você está arrumando da sua vida, rapaz?
Aonde você está enfiado, que você não toma ceia, não tomou ceia esse mês. E nós enrolávamos, mas enrolava feio. E eu chegava lá, e eu vou falar com o pastor, viu? Meu pastor era grande, desse tamanhozinho assim, ó. Mas era brabo, hein? Vocês capazes de até conhecer ele, na rede social, chama Paulo Canuto. Brabo, mais brabo, homem brabo. Você sabe por quê, irmãos? Pastor, o senhor é chato? Não. Você sabe por quê, irmão? Porque se eu não falar com você, se eu não te ajudar, Deus, quando eu chegar no céu, vai cobrar o teu sangue da minha mão. Vai cobrar. Viu, amigo? Por isso que eu falo com você, Jesus te ama. Agora é demais também, eu tenho que esforçar as pessoas para ir para o céu. Eu tenho que ajudar as pessoas. Então eu preciso viver isso, irmão, como igreja. Eu sou edificador. Eu preciso arrumar mais uma pedra. Essa igreja precisa de mais pedra. Não é pedra que você está para fazer o alicerce, não. É pessoas para edificar essa igreja, edificar eu e você. E aonde estão essas pedras? Está lá fora. Aonde estão essas pedras? Sua família. Aonde estão essas pedras? Você que está aqui nessa noite, edifica a igreja de Cristo. Outra coisa, estou de olho no relógio ali que nós temos que consagrar os nossos amados. Quinto ponto, nós somos santuário de Deus. Diga comigo, eu sou santo, porque o meu Deus é santo. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque vós é santuário de Deus, e que sois vós é sagrado. Tem muita gente, irmãos, que se engana com a coisa, como igreja. Eu falo muito, né, com o pessoal lá em casa, e às vezes com a igreja dá risada. Você está vendo esse corpinho lindo que está aqui em cima? Tem duas pessoas que colocam a mão nele, por enquanto, né? Jesus e a Nilson, tá? Não precisa achar. Já se foi, já se foi. Alma já se foi. Aleluia. Não, meu irmão. Isso aqui é de Jesus. Isso aqui é guardado pelo Senhor. O dia que você entender, que eu entender que Jesus mora em nós, que nós somos santuário de Deus. Deus não habita em templo feito por mão humana. Deus habita em mim e em você. Não, meu filho, vem não. Oi? Não, meu irmão. Aqui tem um dono. As pessoas às vezes pensam, irmãos, que ela pode fazer da vida delas o que elas querem.
Não, eu que mando. Não manda nada. Quem manda na minha vida, e a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, quem manda na minha vida é Jesus. Aqui não. Fazer igual o carro do outro, né? Aqui não é tomate na feira não, onde todo mundo põe a mão não. Ah, meu irmão. Eu preciso fazer isso, porque eu sou, olha para você ver, diz que diz a Bíblia aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós. O que é um santuário? Onde é que tem um santo? E aqui, em mim, em você, mora o santo que ressuscitou de dentre os mortos, se chama Jesus de Nazaré. Ele que habita aqui dentro, irmão. Ele que mora aqui dentro. E tem muita gente, irmão, não está entendendo igreja, acho que igreja é apenas um povinho que se reúne. Não, igreja não é isso não. Igreja é onde é que mora Jesus. As portas do inferno nunca vai prevalecer sobre a sua vida, porque Jesus está dentro de você. Deixa eu contar para você uma história. Meu avô, toda sexta-feira tinha que levar ele num centro espírita, porque ele trabalhava, ele era um pai de santo. Enquanto eu não era crente, eu levava ele, pegava o ônibus em Santa Luzia, ia lá para o centro de Belo Horizonte, levava lá meu avô para poder fazer os seus despachos, ajudar as pessoas, que ele trabalhava dentro de um centro espírita. Eu aceitei a Jesus e comecei a orar, e eu não podia largar meu avô, que já era quase mais de 80 anos, e sozinho para o centro dele. Olha para você ver que confusão que eu arrumei para a cabeça do meu avô. Sabe, ele disse para mim assim, vamos levar lá, e eu fui. Eu cheguei lá, tinha um banco assim na porta do centro lá, e levei meu avô, e ele entrou para dentro do centro, eu sentei lá. Foi o primeiro dia. Ninguém, não desceu nenhuma entidade lá naquele dia. E meu avô saiu de lá frustrado. Saiu de lá, meu filho, deixa eu te falar com você, viu? Brabo. E eu fiquei lá fora. Mas deixa eu contar para você, eu tinha jejuado uma semana para levar meu avô lá, que eu estava morrendo de medo. Na outra sexta, de novo. Nesse dia desceu um lá, mas deu um corno meu avô. Ele disse para ele assim, você está andando com um homem de branco. Eu vi ele pegar o ônibus com você. Eu vi ele descer com você. Eu vi ele estar lá fora. Deixa eu dizer para você, quando Jesus está com você, quando Jesus mora em você, o diabo não te vê, ele vê o homem de branco, é Jesus de Nazaré. Isso é igreja. Meu avô expulsaram ele de lá, nunca mais ele voltou lá. A notícia melhor, meu avô aceitou Jesus quase nas últimas horas dele morrer, mas ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê, meu querido? Porque você é igreja.
Mas a igreja, Deus mora em você, pode andar nessas ruas de cabeça erguida, pode andar e passar para lá e para cá, Jesus está contigo, mora em você, habita em você, está em você. É um cântico que eu amo muito antigo, e o Espírito Santo move em você, mora em você. Isso é igreja. Isso é igreja. Minha avó, meu Deus, que mulher terrível. Se fosse na casa dela como crente, ela quebrava a casa diante de você, de endemoniada. História da minha avó, você sabe como que ela morreu? Com um copo de Santa Ceia na mão, ela acabou de tomar a ceia do Senhor Jesus e caiu morta. Ela foi para a glória com o Senhor logo nesta hora. Ah, Jesus, eu queria morrer assim na igreja, junto com a igreja. Eu falei com os irmãos lá da igreja, com os membros lá da igreja, eu disse para ele, olha, o dia que eu morrer, eu quero ser velado aqui na igreja, e eu quero muita dança. Você que está com coreografia aqui, prepara, que se eu morrer lá, eu vou mandar buscar vocês, viu? Vai ter dança, vai ter festa, porque eu entrei nos portais celestiais. Dia que eu nasci, foi dia de dor, minha mãe sentiu dor. Vim nesse mundo, passei um mundo, uma vida lascada, até conhecer Jesus. No dia da minha morte, não quero ninguém chorando, eu quero é gente feliz. Eu quero gente feliz. Todo mundo fala, pastor, nós vamos conseguir. Vai conseguir. Porque eu não quero tristeza. O lugar que eu estou indo é melhor. É o lugar que eu vou viver eternamente. Isso é igreja. Prepara você para ir para lá. Cada pessoa, irmãos, cada crente, às vezes nós falamos, os crentes estão em cima da gente, quer que a gente converte, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu quero que você vá para o céu. Eu quero que você conheça Jesus maravilhoso que habita em você, que muda a sua vida, que muda a sua história. E para outra coisa, Jesus é o cabeça da igreja. Efésios capítulo de número 5, 23 e 24. Fala um pouco do casamento do marido e da mulher, mas eu quero ficar só com a parte de Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Deixa eu dizer para você, não é você que pensa, é Jesus que pensa. Nesta hora, irmão, Jesus está pensando sobre a minha vida. Porque Ele está aqui dentro, Ele é o cabeça, Ele está aqui dentro, Ele está pensando. Outra coisa, no mesmo texto, como a igreja, verso 24, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a Cristo. Nós vemos uma igreja que não tem sujeição a Cristo nenhum, sujeita a Cristo. O que é sujeição? Obedecer a Cristo, andar com Cristo, fazer a vontade de Cristo, não entristecer Cristo. Esta é a função da igreja. Quando eu sou igreja, eu não consigo entristecer Jesus. Não consigo. Jesus é a minha razão de viver. Jesus é o amor da minha vida. A pior coisa
Os maridos que estão aqui, que têm as suas esposas. Pior coisa é que você chega em casa e às vezes você faz uma besteira. A gente homem faz, né, querido? Umas besteiras, né? Gosta de fazer umas gracinhas. Que a mulher fica triste. Que ela fica magoada. É ruim. É péssimo. E muitas vezes não adianta você trazer chocolate, não adianta você trazer nada, você tem que pedir perdão. Às vezes, irmão, nossas atitudes entristecem Cristo dentro de nós. Entenda que Jesus não está fora de você, está dentro de você. E se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus te destrói. Tem muita gente, irmão, que até hoje como igreja não entendeu isso. Se você destruir o seu tempo, essa vida que você tem, essa carne que você tem, Deus tem que te destruir. E Ele não quer isso. Ele quer a sua preservação. Ele quer seu amor para com Ele. Amém, irmãos? Entenda que você é igreja nesta noite. Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Eu quero que você diga comigo, eu sou casa de Deus. Eu sou o lugar santo, aonde Deus mora. Amém? Terminei. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, né? O pastor vai estar orando aqui. Nós vamos consagrar os nossos amados irmãos. Amém? Vai, pastor, vem cá. Aí é você. Aleluia, glória a Deus. Privilégio, né, irmãos? A Bíblia fala que somos vasos de barro, mas que nós temos o privilégio de ter a excelência de Deus habitando em nós, que é o Espírito Santo. Amém? Eu gostaria de convidar todos os irmãos, pastor Elias, pode ficar aqui já, o pastor Daniel pode subir para cá. Eu gostaria de convidar todos os irmãos que foram separados e que serão consagrados, a pastor, presbítero, diáconos, todos vocês, por favor, subam aqui em cima. Isto. Subam aqui em cima, todos vocês que foram escolhidos, separados. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo. Glória a Deus. Deixa eu ver. Está todo mundo aqui já? Pastor Daniel, vem para cá, fica aqui por favor. Isto. Queridos, fazer a obra do Senhor. Não tem jeito de fazer a obra do Senhor sozinho. Não é verdade? Dia após dia o Senhor tem levantado homens e mulheres para nos ajudar a fazer a obra dele. E a igreja sabe, aqui estão esses irmãos que ao longo destes anos têm nos ajudado a fazer a obra do Senhor. Eu e a minha esposa somos muito gratos a Deus pela vida de toda a liderança, do menor ao maior, do pequenininho ao grandão, porque nós sabemos, irmãos, que sozinhos nós jamais teríamos chegado aonde chegamos e jamais vamos alcançar aquilo que nós cremos que Deus vai fazer em nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 5, se você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, abra a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Hebreus 5, 4. Está escrito assim: ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando? Que ninguém deve tomar para si a honra, né, de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um presbítero, de ser um diácono, de dançar, de louvar, senão aquele que foi chamado por Deus. Porque infelizmente, irmãos, muitas pessoas querem fazer a obra do Senhor por honra, muitas pessoas querem fazer a obra do Senhor por mérito, mas nós aprendemos através de um discipulado que nós realizamos aqui,
que fazer a obra do Senhor é abrir mão das nossas vidas e a colocá-la a serviço do reino de Deus. É abrir mão de um feriado de 4 dias para estar aqui. É abrir mão de um domingo de manhã, estar aqui por uma reunião. É abrir mão de uma quarta-feira, chegar cansado do trabalho. Não, mas eu preciso ir lá servir. Eu preciso ir lá colaborar. Eu preciso ir lá edificar, porque nós somos pedras vivas que estamos edificando o edifício do Senhor. Então, receber uma unção, ser consagrado, é um privilégio, eu entendo isso, mas considero que traz mais responsabilidade do que privilégio. Eu não sei se o pastor Elias pensa assim, se o pastor Daniel pensa assim, mas eu acredito e vivo assim. Receber a unção do Senhor sobre a minha vida me trouxe mais responsabilidade do que privilégio, porque eu levo a sério o reino de Deus, a obra do Senhor. Então eu gostaria que todos vocês que aqui estão, já passaram pelo discipulado, a igreja já os conhecem, a igreja já tem visto e contemplado vocês exercendo o trabalho de vocês, mas que a partir de hoje, vocês possam honrar ainda mais o chamado que vocês receberam do Senhor. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, este não é apto, ele não é digno para o reino dos céus. Porque todos nós que estamos aqui, temos motivos para olhar para trás e falar, mas será que não seria melhor agora estar fazendo um churrasco ou qualquer coisa dessa natureza? Todos nós temos motivos para pensar assim, mas nós entendemos a proposta do reino dos céus. O Senhor Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, e cada um de nós vamos receber o nosso galardão, segundo as nossas obras, segundo os nossos frutos. Então que Deus abençoe a vida de vocês, não somente de vocês. Eu já quero aproveitar agora e fazer os agradecimentos para toda a liderança da igreja. Eu estava olhando a mais nova integrante do Ministério de Dança hoje, que alegria da Melissa dançando, atenta com tudo, esperta para tudo, olhando para tudo. Irmãos, e tudo isso edifica e colabora com o crescimento do reino de Deus. Então que Deus abençoe todos os ministérios da igreja. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu posso esquecer o nome de um ministério, e aí todo mundo vai embora com raiva de mim. O pastor falou todo mundo e não falou o meu ministério, então agora eu vou sair do meu ministério. Então, para evitar esse transtorno, que Deus abençoe a vida de toda a liderança da igreja. Vocês que têm cooperado, vocês que entenderam, vocês que abraçaram esta causa, e que estão junto conosco, nestes 15 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos, fazendo a obra do Senhor junto com a gente. E como eu digo, todos os anos, nós nunca vamos conseguir recompensar vocês pelo trabalho de vocês, mas quando vocês chegarem lá na eternidade, cada um de vocês irão receber a recompensa de vocês segundo a obra de vocês. Quem compreenderam, diga amém. Então hoje nós iremos consagrar aqui pastor, presbíteros, diáconos, e juntamente com esses nós já vamos separar alguns irmãos que no ano que vem serão consagrados também. Sim, mas vai ser consagrado só o ano que vem, porque não estava exercendo. Entendeu? Tá? Amém? Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos aqui separar mais alguns irmãos que no próximo ano serão consagrados, ou irmãs que serão consagradas, a maioria delas ou todas elas serão ungidas a missionárias, porque também tem nos ajudado a fazer a obra do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Pastor Elias, eu vou começar pelo pastor. Nós vamos consagrar o pastor, aí deixa eu ver com o pastor Daniel, quem vai ungir, quem vai orar. O azeite está aqui. Vamos ficar aqui nesse lugar. Os meninos querem filmar, querem tirar foto, vem aqui vocês. Presbítero Claudinei, ele vai receber uma unção pastoral, tem nos ajudado, Deus tem usado a vida dele. Pastor Claudinei, eu estou abençoando esse homem, ungindo ele em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, aqui está a vida deste homem, Em nome de Jesus, Pai. na qual nesta noite nós estamos consagrando ao ministério de pastoreio.
a ser pastor no Ministério Casa de Oração e por onde ele andar e por onde ele estiver. E nós pedimos, ó Pai, sobre a vida deste homem agora, um derramar do Teu poder, um derramar da Tua unção. Que este homem, ó Pai, que está de joelho aqui em cima deste altar, ao levantar, ó Pai, ele venha levantar cheio de autoridade no mundo espiritual. Nós declaramos, ó Pai, sobre a vida deste pastor, a unção do Senhor, a unção para levar o Evangelho, para pastorear por onde ele estiver, e principalmente para exercer este ministério aqui na Igreja Casa de Oração para todas as nações. Nós abençoamos a vida deste homem. Pedimos, Senhor Jesus, derrama sobre a vida deste homem autoridade, intrepidez, ousadia, discernimento, palavras de inteligência. Derrama sobre a vida deste homem o Teu Espírito Santo. Que ele levante, ó Pai, deste chão da qual ele está de joelho, cheio da presença do Senhor. Pai, nós o abençoamos agora nesta noite. E na autoridade, ó Pai, que nos é dada, nós o consagramos. Em nome do Senhor Jesus, recebe esta unção. Em nome de Jesus. Fica de pé, filho. Fica de pé. Deixa eu ler algo para você aqui. Em 1 Timóteo, no versículo 3, a Bíblia dá algumas instruções sobre aquele que quer exercer o pastoreio. Diz assim: fiel é a palavra se alguém expira o episcopado, que é o pastoreio, excelente obra almeja. Hoje você está exercendo uma excelente obra. Como o pastor mesmo disse, pôs a mão no arado. Agora é olhar para frente, porque se olhar para trás, sai tudo errado. Sai tudo fora do prumo. Hoje Deus coloca sobre a tua vida autoridade. Patentes novas. Divisas novas sobre os teus ombros. Autoridade no mundo espiritual. E o inimigo reconhece a unção derramada sobre a tua vida nessa noite. Sabe o que é isso, varão? É se você sair naquela porta ali agora, do jeito que você está, e falar com um carro assim, para, ele é perigoso passar em cima de você. Mas se você sair lá fora fardado com a roupa da polícia e mandar parar, a pessoa vai ver em você a autoridade e vai te respeitar. A partir de hoje, no mundo espiritual, vão ver a autoridade sobre a tua vida. Vão ver a autoridade sobre a tua vida, porque tem patentes nos teus ombros. Tem divisas sendo colocadas sobre a tua vida. E uma unção desce sobre a tua vida. Se prepara para viver sobrenaturais. Se prepara para viver algo que Deus tem para colocar na tua vida e que você ainda não viveu. É o começo de uma caminhada. É o começo de uma trajetória. Deus capacita. Deus te dá instrução. Deus te dá discernimento nessa noite. Toma posse disso. Porque uma excelente obra hoje começa na tua vida. Receba unção da parte do Senhor e exerça o pastoreio com excelência. Com excelência. Seja misericordioso, seja amoroso, se necessário for, seja firme, mas seja cheio da presença de Deus. Busque a presença de Deus em todo o tempo. Não é o título, é a presença de Deus. O título vem com autoridade, porque a unção é derramada. Mas o que vai fazer diferença na tua chamada é o Espírito Santo dentro de você. E quanto mais você buscar, mais Deus vai derramar. Toma posse disso, varão. Em nome de Jesus.
Aleluia. Agora eu vou chamar os 3 que serão consagrados a presbítero. Podemos ungir os 3 de uma vez só, né? Ungir os 3, isso. Os 3, por favor, venham aqui, os que serão consagrados a presbíteros. Isto. Ficam aqui. Pode ajoelhar, o pastor vai ungir vocês. Em nome de Jesus. No ministério Casa de Oração, irmãos, o presbítero é aquele que ajuda o pastor a pastorear. É uma responsabilidade, uma segunda autoridade na igreja, né, pastor? Na ausência do pastor, os presbíteros são aqueles que ajudam a cuidar da igreja, a fazer a obra do Senhor, e o pastor Elias vai orar por eles agora. Deus, com a autoridade do pastor Daniel me dá do presidente do ministério, eu estou consagrando agora esses irmãos ao presbitério da igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa, derrama uma unção nova sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que ele receba a graça e a unção do Senhor nessa nova etapa da vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar em pé, dá a mão que chega ao Senhor. Deixa eu dizer para vocês hoje. Talvez o que sobrou para vocês foi o mais difícil. Presbítero significa aquele que cuida da palavra sadia, temperada, que ajuda o pastor nas decisões. Um bom presbítero não deixa o pastor errar. A minha igreja hoje não tem nenhum presbítero, e eu tenho que arrumar um presbítero, porque eu tinha um, que quando todo mundo me apoiava, ele não apoiava. Ele chegava para mim e falava: pastor, deixava passar a reunião. Você lembra, pastor, do presbítero Júlio? Deixava passar a reunião, todo mundo, e o pastor Elias todo empolgado, todo mundo empolgado, ele me chamava e falava: pastor, vem cá, se você fizer isso, vai dar errado. Pastor, se você fizer isso, pastor, não vai funcionar. Eu voltava lá atrás, imediatamente desfazia tudo, que eu sabia, se eu permanecesse, eu ia sofrer. Vocês têm que cuidar da palavra. Na vida desse homem, a sã doutrina dessa igreja está na responsabilidade de vocês 3. Vocês podem pregar, vocês podem orar, mas buscar, vocês têm que ler Bíblia como nenhum dos outros vai ler. Vocês têm que cuidar da sã doutrina do Senhor aqui. Amém? Vocês não podem deixar o teu pastor errar. Vocês têm que ajudar ele. Onde todo mundo bater palma, que às vezes nós temos um monte de gente que só bate palma pra gente. A gente é o pastor, todo mundo só bate palma. Eu gosto do presbítero. O presbítero, ele chega e conversa. O presbítero, ele chega e bota o pastor na linha. Pastor, por aqui eu acho que vai dar mais certo. Porque o presbítero tem uma unção diferenciada. Amém? Por isso que vocês estão sendo consagrados aqui. Por isso que o pastor reconheceu vocês como sábio diante da Bíblia e para ajudar ele. Eu preciso lá na igreja, o único que tem lá e foi embora, foi ajudar um pastor a mexer com a igreja. Eu estou orando a Deus para me dar um presbítero. Eu preciso de um presbítero para me ajudar. Amém? Porque tem muita gente que lá ainda não chegou ninguém, falava quando eu fazia uma coisa errada, já fiz umas 2 coisinhas que eu não gostei muito. Se eu tivesse um bom presbítero, não me deixava fazer. Amém? Deus abençoe vocês. Glória. Jesus. Amém. Deus abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. No nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Agora, por favor, os 3 diáconos venham aqui. Isto. Aleluia. O irmão Carlos e o irmão Lorival já estão exercendo esse trabalho há muito tempo. O Geninho chegou mais recentemente.
Eu pensei que o irmão Lorival já era consagrado, ó, há uns 10 anos, aí não era. Descobri agora que ele não era consagrado. Estava convicto de que ele era consagrado. Falei, meu Deus, ele já é consagrado. Não era. Agora nós vamos receber eles também, né? Como parte do ministério diaconal, ungí-los em o nome de Jesus. Pastor, pode ungí-los. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo. Pai, eu abençoo meus irmãos que aqui estão recebendo essa graça do Senhor. Quer ser diácono dessa igreja, que vai servir a toda a igreja. Senhor, eles vão ter essa responsabilidade. Pai, porque o pastor não pode servir a todos, mas eles vão servir a todos. Assim eu oro e nós o abençoamos. Em o nome de Jesus. Amém e amém.